Questão: em um arroubo de paixão, ele declarou seu amor no meio da praça, surpreendendo a todos. Comentário: certo. Arroubo significa um ímpeto, uma explosão de emoção ou entusiasmo, o que está adequado ao contexto da frase. Questão: o jovem era atoleimado, sempre tomava decisões ponderadas e demonstrava grande sabedoria. Comentário: errado. Atoleimado significa tolo, ingênuo ou pouco inteligente, o que entra em contradição com a ideia da frase. Questão: a balbúrdia na sala de aula era tamanha que o professor precisou intervir para restaurar a ordem. Comentário: certo. Balbúrdia significa confusão, desordem ou barulho excessivo, o que se encaixa perfeitamente no contexto. Questão: o discurso belicoso do líder incentivava a paz e a resolução pacífica dos conflitos. Comentário: errado. Belicoso refere-se a algo ou alguém agressivo, inclinado à guerra ou ao conflito, o que contradiz a mensagem da frase. Questão: a pergunta capciosa do entrevistador parecia simples, mas escondia uma armadilha para testar a atenção do candidato. Comentário: certo. Capcioso significa enganoso, ardiloso, que pode induzir ao erro, o que está correto no contexto. Questão: seu discurso chistoso deixou a plateia emocionada e profundamente reflexiva. Comentário: errado. Chistoso significa engraçado, espirituoso, bem-humorado, o que não se relaciona com um discurso reflexivo e emocionante. Questão: a coalizão entre os partidos foi essencial para garantir a aprovação da nova lei. Comentário: certo. Coalizão significa aliança ou união entre diferentes grupos com um objetivo comum, o que faz sentido na frase. Questão: o juiz decidiu combinar uma pena alternativa ao réu, atribuindo-lhe um prêmio pela boa conduta. Comentário: errado. Combinar significa impor ou estabelecer uma penalidade, e não conceder benefícios ou prêmios. Questão: a consociação entre os dois países fortaleceu a cooperação econômica e cultural. Comentário: certo. Consociação significa associação ou aliança, tornando a frase correta. Questão: o aumento da temperatura foi um corolário da intensa queimada na floresta. Comentário: certo. Corolário significa consequência natural ou resultado lógico de algo, encaixando-se bem na frase. Questão: o prefeito foi acusado de dilapidar os recursos públicos ao investir em programas educacionais. Comentário: errado. Dilapidar significa desperdiçar ou gastar de maneira irresponsável, o que não se aplica a investimentos em educação. Questão: ele era um verdadeiro dandy, sempre vestido com roupas elegantes e sofisticadas. Comentário: certo. Dandy refere-se a um homem muito vaidoso e refinado no vestuário e no comportamento. Questão: o grupo dissentiu da decisão da diretoria, demonstrando total concordância com as medidas tomadas. Comentário: errado. Dissentir significa discordar, o que entra em contradição com a ideia de concordância. Questão: o estelionatário tentou engodar a vítima com promessas de lucro fácil. Comentário: certo. Engodar significa enganar ou ludibriar, o que condiz com o contexto da frase. Questão: o perfume exalava um eflúvio agradável que preenchia todo o ambiente. Comentário: certo. Eflúvio significa exalação, aroma ou vapor, o que se encaixa bem na frase. Questão: suas elucubrações filosóficas eram breves e objetivas, sem grandes reflexões. Comentário: errado. Elucubrações refere-se a pensamentos profundos e elaborados, o que contrasta com a ideia de brevidade. Questão: o criminoso empedernido demonstrou arrependimento sincero durante o julgamento.
Comentário: errado. Empedernido significa insensível, endurecido ou incapaz de mudar, o que contradiz a ideia de arrependimento. Questão: a felicidade é muitas vezes fugaz, pois momentos bons passam rapidamente. Comentário: certo. Fugaz significa passageiro, transitório ou efêmero, o que se encaixa bem no contexto. Questão: sua alimentação era frugal, baseada em pratos sofisticados e extravagantes. Comentário: errado. Frugal significa simples, moderado ou sem excessos, o que se opõe à ideia de sofisticação e extravagância. Questão: o fosme da vela iluminava suavemente o ambiente escuro. Comentário: certo. Fósmio significa brilho fraco ou difuso, sendo adequado ao contexto. Questão: o criminoso encontrou o Mizio na casa de um amigo, escondendo-se da polícia. Comentário: certo. Omizio significa refúgio ou esconderijo, tornando a frase correta. Questão: o vulcão expeliu lava ígnea, fria e sem qualquer calor. Comentário: errado. Ígneo significa incandescente, relacionado ao fogo, o que entra em contradição com a ideia de frieza. Questão: a atitude ignóbil do funcionário foi elogiada por todos no escritório. Comentário: errado. Ignóbil significa vil, desprezível ou indigno, o que contradiz a ideia de elogios. Questão: a influição do mestre foi essencial na formação do caráter do jovem. Comentário: certo. Influição significa influência ou impacto sobre algo ou alguém, o que faz sentido na frase. Questão: o aluno insolente sempre demonstrava respeito e humildade ao falar com os professores. Comentário: errado. Insolente significa desrespeitoso, arrogante, o que se opõe à ideia de humildade e respeito. Questão: o plano elaborado por Rogério para vencer a concorrência foi extremamente ardiloso, pois baseava-se na honestidade e na transparência. Comentário: errado. Ardiloso refere-se a algo astuto, engenhoso, mas geralmente com segundas intenções ou artifícios enganosos. Questão: o servidor público agiu de maneira ímproba, recusando qualquer tentativa de corrupção e cumprindo rigorosamente os princípios da administração pública. Comentário: errado. Ímprobo significa desonesto, corrupto, contrário à moralidade e à ética. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!